Boa tarde. Boa Olá. tarde, olá. Tenho aqui a minha nova convidada para este segundo episódio, que é a Susana. Eu vou apresentá-la primeiro como uma pessoa que eu conheço recentemente, portanto, conhecemos por intermédio de outros amigos e, entretanto, fomos desenvolvendo alguns contactos, vamos estando. E a ideia de não nos conhecermos tão bem é uma das razões porque eu convidei a Susana para fazer parte deste segundo episódio. Precisamente porque não conhecemos tão bem, vamos ter aqui uma oportunidade das duas de nos conhecermos melhor, Certo. por um lado. Por outro lado, se calhar até me vou surpreender. Espero que sim. Conversas triviais sobre assuntos importantes é a rubrica que estou a apresentar e vai ser uma repetição do mesmo tema que foi no primeiro episódio. As conversas triviais porque são simples, porque são comuns, sobre assuntos comuns a todos nós. São assuntos do ser humano. A maneira como nós vemos a vida, como nós vemos o mundo e como nós nos vemos no mundo. Tratam-se de pequenas, grandes coisas que se calhar até tem muito que se lhe diga. E portanto vamos já começar direto ao assunto. A pergunta do primeiro episódio era, e eu vou perguntar já diretamente à Susana. Susana, o que é que tu não ousas fazer, mas gostavas? O que eu não ouso fazer, mas gostava. Essa pergunta deixa a pessoa a pensar, no mínimo nos primeiros segundos, mas assim, pensando o que é que eu gostava de fazer, talvez uma atividade assim muito radical, como algo que eu gostava, saltar de paraquedas, que já tive quase para ir e depois a última é aquela coisa e não fui. E não foste? Não. Então, para Essa é a primeira coisa que me vem à cabeça, porque Sim. se calhar vêm muitas outras, essa foi a que veio. Para ti, não praticas atividades radicais, então? Ou já alguma vez praticaste? Ora bem, atividades radicais, eu não posso dizer que pratico. Pratico desportos como vela e surf, não considero isso radical. Mas como radical considero ter saltado de parapente de cima de um monte com amigos espanhóis uma vez em Itália, e eu acho que isso sim que foi radical. Então vamos fazer aqui uma pausa, porque sim, é uma das coisas que nos vem à memória, vem à cabeça, logo não é à memória, à cabeça, as coisas mais inusitadas e mais impactantes, não é? Que nos obrigam a um exercício grande. Que por acaso, eu até tenho uma amiga que fez há pouco tempo e ela diz que para ela foi mais fácil fazer isso do que dizer que se ia demitir do trabalho de onde estava. Ui. Então eu vou aproveitar isso para perguntar, para já dentro do que disseste, saltar de paraquedas, Sim. se dizes que já praticas surf, que já fizeste vela ou fazes vela, a mim parecem também desportos que exigem um pouco. Sim. Será mesmo isso um desafio assim tão grande? Eu acho que é no sentido da altura, por causa das vertigens e de saber que durante uns segundos eu não vou ter ainda paraquedas aberto e vou estar em queda livre. Eu acho que é isso que me assusta mais, porque por outro lado eu estou à espera que chegue o verão para subir à Ponta Rábida, que existe essa atividade e também não deixa de ser com altura. Não é subir mas vou o arco. amarrada, é no arco, mas vamos amarrados e existe essa Aí vais atividade. subir Sim, mas existe o arco da ponte. Sim, só que existe mesmo uma empresa que faz essa atividade
radical, digamos, mas a pessoa vai amarrada Com arnês. com um arnês e vai subindo. Muito bem. Portanto, Portanto, não deixa de ser já vais à partida começar a ultrapassar a questão, pelos vistos, da altura. Pelos vistos, a calhar. Susana tem aqui Mas a ideia de ir amarrada e saber que estou ali mais segura, mais perto da terra, talvez, ou perto da água, talvez seja mais fácil do que fazer o salto de paraquedas. Não sei se é muito mais perto da Não água. sei. Pois, mas Sobretudo não sei. porque são visto assim de baixo e se passares rápido parece perto, mas não é. Exato. Daí que talvez por isso Pronto, mas eu também não quero ser a pessoa, que te vou dissuadir. Acho que fazes muito bem e acho que essa é a atitude. Começarmos por algum lado, se o medo é esse, começarmos por coisas talvez mais pequenas, mas Sim. começar. Sim, Isso é ótimo. sim. É. Pronto, dito isto, achas que saltar de paraquedas ou ir até ao ar, subir o arco da ponte, serão os teus desafios, aqueles que tu não ousas fazer, mas gostavas de fazer? Porque ao que tudo indica que estás a começar a fazer, não é? Ou irás começar, vais subir o arco. Não sei. Às vezes podem ser coisas simples só. Assim de repente o que me veio mesmo à cabeça foi isto. Saltar de paraquedas. Foi. Também Isso para foi. mim é realidade, porque como sou muito ligada aos desportos e mar e água e tal, talvez por isso agora queira uma coisa de arte, não E sei. achas que, pois, claro, já fazes alguma coisa que exige bastante, portanto Sim. vais fazer algo mais e mais. Como e eu mais. gostei do salto de paraquedas, de parapente, Já fizeste um salto de paraquedas. eu fiz o salto de parapente, sim, eu fiz mesmo, fiz 2 aliás lá em Itália, e só que ali foi possível controlar a vela e Ok. depois o mais complicado foi aterrar, porque o meu amigo era muitíssimo mais alto do que eu e tínhamos que aterrar os dois ao mesmo tempo e eu tive que correr mais. Pronto, eu gostei disso. O problema do paraquedas é ter aquela queda livre durante, não sei, 30 segundos, porque ele deve ser de morrer, até que o paraquedas depois abre. E eu Não acho posso que essa dizer. é a parte que me está a pôr assim, Porque eu com também dúvida. gostava muito de fazer isso. Também gostava muito de fazer Ok, isso. ok, então não sou a única. Não, eu pensava não. que. Não é até porque eu vou dizer, gostava, mas eu normalmente, o que é que eu penso assim? Olha, eu vou por partes, fazer aquilo que estás a fazer. Subir o arco da ponte, fazer primeiros passos, Claro. antes de fazer aquele passo, mas nunca fiz parapente, portanto Claro. o meu desafio acho que vai ser assim um pouco mais intenso. Só que eu acho que o facto de eu estar a falar agora do salto de paraquedas e de estar talvez um bocadinho mais receosa, penso que terá também que ver com a idade com que eu saltei de parapente, porque eu saltei de parapente eu tinha 22 anos, portanto acho que a nossa loucura nessa fase talvez seja assim um bocadinho mais... Somos mais destemidos, sem dúvida. Somos mais destemidos, eu acho que tem que ver um bocado com isso. Portanto, o que eu estava a dizer, eu acho que tem que ver com a idade, porque eu acho que nós temos certas idades em que somos mais malucos, Não pensamos, não pensamos. E eu acho que foi por isso que eu fiz logo o salto e não tive problema nenhum. Agora, 20 e tal anos depois, eu acho que já penso de outra forma, já tenho mais noção dos riscos, apesar de me sentir ainda a mesma pessoa destemida, assim radical, irreverente, mas já tenho outro tipo de noções que não tinha se calhar naquela altura e agora penso, pá, fazem pensar. se calhar agora eu saltar de paraquedas. Acho que isso é importante, a idade, achas que determina assim tanto? Não, Ou está-te a determinar assim tanto? não, eu acho que é a experiência de vida talvez relacionada com a idade, porque não é a idade cognitiva, porque eu não me sinto uma velha. Claro que não, ninguém está a dizer isso. Mas tenho 48 anos, não é? Portanto, agora 48 e 22 é uma idade completamente distinta e então eu acho que é a experiência de vida que nos faz às vezes pensar um bocadinho mais nas coisas e talvez não vá tanto no imediato. Isto não significa que eu não vá fazer um dia ao salto, se calhar vou, mas penso um bocadinho mais, não sei. Então vais fazer um dia, quer dizer que... Quando é que primeiro pensaste nisso? Vamos por partes. Fazer o salto para já aconteceu
sei lá, para aí há uns 5 ou 6 anos que até na altura andei a investigar, porque falaram-me que só existia o salto em Beja ou Évora, no Alentejo, mas depois descobri que também existia na Maia, pronto, mas foi mais recente, não foi logo imediato. E então eu pensei, epá, já estou aqui mais perto, já é diferente, porque o salto lá Já no foi há Alentejo... 5 anos ou foi 5 ou depois? 6 anos, Foi foi 6 anos. por aí. E depois, entretanto, a ideia ficou ali um bocadinho em stand-by e tal, e acabei por não ir. Depois meteu-se um Covid pelo meio também, e complicou um bocadinho, e Então quer depois não dizer que- pensei mais no assunto até agora, me Até viste agora. perguntar, É isso e que eu eu queria dizer, dizer. epá, se calhar... Quer dizer que foi nesta conversa agora que retomaste essa ideia outra vez. Sim, embora a ideia de subir à ponte da Rábida, não. Que mal vi a experiência, ou alguém me falou da subida à ponte da Rábida, eu fui procurar na internet e descobri a empresa, aí fiquei. Mas na altura só não fui porque eu queria ir no horário de final de tarde para apanhar o pôr do sol, e nos dias que eu podia eu já estava Já completo estava- o grupo e acabei por não ir. E depois, entretanto, meteram-se outras coisas, os dias começaram a ficar mais curtos e acabei por não ir. Mas acho que agora... E o Primavera, salto paraquedas foi há 5, 6 anos atrás. Depois aí. passaram estes anos, o Covid, acontece isto, acontece aquilo outro, fica lá guardadinho. É, E pronto, e cá estamos nós a perguntar outra vez. Então, mas vou-te perguntar, se hoje sais daqui e amanhã eu convido-te, olha, vamos fazer um salto de paraquedas, estou a prever fazer daqui a 2 semanas. Tu alinhavas? epá, não sei, talvez. Talvez. Não possa pensar muito no assunto. Se calhar 2 semanas é muito tempo. Vamos Pronto, agora, então se calhar, na amanhã loucura. já. Ias amanhã? Não sei, talvez. Acho que tinha que ser assim uma coisa muito do momento, que não desse para depois me arrepender. Eu acho que não me desse muito tempo a pensar. Pronto, isto até vendo que já praticaste vela, surf e já saltaste de parapente, não é? Parapente, exatamente. Portanto, já és uma mulher radical por natureza. Portanto, o que me leva a perceber, ou penso que é uma leitura correta, que tu és uma pessoa que te tiras às coisas. Se tens que refletir muito sobre elas, se calhar já hesitas mais. Já hesito, mas vou. Vou. Então, agora vou só desdobrar a pergunta Sim. para podermos conversar, talvez um pouco mais aprofundadamente sobre o assunto. Dá-me um exemplo, para além deste, de coisas que tu realmente gostas, independentemente de as teres feito ou não. Coisas que tu gostas de fazer, de ter, de acontecer, de sentir, não tem que ser, pode ser uma experiência, salto em paraquedas, pode ser uma peça de roupa, pode ser mochila às costas e vou eu, pode ser só ler todos os dias, ter, não sei, Assim, coisas que tu realmente te façam sentir bem, te preenchem. estar com os amigos, um belo jantar, um belo caminho, às vezes sair para dançar, espairecer, passear, apanhar sol. Há quanto tempo não sais para dançar? Há quanto tempo eu não saio para dançar? Ora bem, boa pergunta. Há uns meses. Pronto, não é mau, porque eu se calhar já há mais tempo. Assim, para dançar mesmo a sério e chegar a casa às 4 ou 5 da manhã, a última vez foi em maio. Portanto, Não foi assim há tanto 7 tempo. meses, 8, por aí. Mas, Visto desta perspectiva, porque não tarda muito, faz um ano. exatamente. Assim, para ir só até um bar, beber um copo assim, um bocadinho Mas menos. essas coisas são coisas que tu gostas mesmo muito. Sim, são coisas que me dão prazer, sim, porque gosto de, acima de tudo, ir acompanhada com os amigos, com o namorado. São coisas que tu achas que te promovem, que te fazem sentir bem, que Sim. potenciam a tua vida para outros planos, que te fazem abrir outros horizontes. Sim, eu gosto de conhecer pessoas e normalmente é em jantares, em festas que se conhecem pessoas. Não é só. Sim, mas Eu conheci mas várias também. pessoas a fazer o caminho de Santiago. Sim, ela está em experiências como essas assim diferentes. Olha, outra coisa que já me passou pela cabeça
fazer é o Caminho de Santiago, mas passa-me pela cabeça, mas depois nunca pensei muito assim Mas é algo, nisso. algo que te chama, que te atrai? Porquê? Acho que já me chamou mais. Eu acho que há uns anos atrás, se calhar, fazia mais sentido o Caminho de Santiago do que agora propriamente dito. Eu acho que agora é muito associado a uma moda. Eu não sou de modas, eu sou de fazer as coisas que gosto. Porque há pessoas que já estão a fazer o Caminho de Santiago de trotinete. Ora, isto para mim é completamente surreal, não tenho. Pronto, mas isso. Eu acho que estamos aqui, perdeu o sentido, não é? Estamos aqui já noutro caminho, que já não é tanto o que é que não ousas fazer, mas gostarias de fazer. Sim. Tem a ver com o que a Susana gostaria de fazer. Esse é um outro tema que eu acho muito interessante explorar, que é a influência que têm as atitudes dos outros nas nossas decisões e às vezes nas nossas escolhas. Porque... Sim, e maneiras de pensar. Exatamente. De pensar, não é? Eu acho que quando falo destas experiências, eu falo de, como é que eu te explicar? Daquilo que nós tiramos da experiência, daquilo que nós aprendemos com a experiência, com a vivência, e, por exemplo, correr o caminho, ir para o caminho de fora e pensar e olhar para as árvores e para os passarinhos e pensar na vida e pronto. E hoje em dia acho que se tornou tudo tão banalizado, há tanta gente a fazer isso por moda que muito provavelmente o tipo de pessoa que se calhar na maioria vou encontrar pelo caminho já está desvirtuado a coisa, não sei muito bem como é de explicar. Eu não vou era isso onde eu queria chegar, porque estás a falar sobre isso e é interessante. Não vou aqui contrapor, senão vamos ter uma conversa sobre isso, acho que não, é outro tema, que nos ia levar para uma troca de ideias muito interessante. Porque eu fiz o caminho há relativamente pouco tempo e acabei, aliás terminei, porque fiz em várias etapas. E da experiência que tenho, não vi tanto isso, vi cada um a fazer à sua maneira e também contactei com as pessoas que se calhar estavam a fazer da mesma forma que eu. Porque o caminho é sempre feito caminhando e tu vais descobrindo à medida. Eu julgo que só um pormenor que é importante deixar aqui para ti também. Porque se quiseres fazer, seja esse, seja qualquer outro, seja o de Fátima, o caminho é mesmo só teu. Claro. E vai sempre. Pode ser uma ideia errada que eu concebi na minha cabeça, como nós concebemos muitas outras quando somos miúdos e então temos fantasias que depois quando percebemos é para onde é que nós temos. Por isso é que eu quero dizer, se algum dia quiseres fazer, vai fazê-lo de mente aberta. O resto te vais surpreender. E mais não vou dizer porque esse é outro tema e agora estaríamos aqui mais não sei quantos minutos a falar sobre ele. A primeira parte da pergunta era o que é que tu gostas mais de fazer, o que é que tu gostas mesmo de fazer. A segunda parte é o que é que tu não ousas, porque é uma que liga à outra, não é? O que tu não ousas fazer nenhuma dessas coisas que apontaste. Ir dançar, ir ter com os amigos, essas coisas que falaste, passear, ousas fazer. Sim. Então, digamos que continuas a gostar, aquilo que tu gostas mesmo de fazer, tu vais fazendo. Sim. Não estou aqui a querer tirar nenhumas conclusões, mas ao mesmo tempo estou a tentar fazer aqui um balanço da conversa que tivemos. Certo. Porque realmente aqui a Susana fala numa coisa que não ousa fazer, ainda não ousa fazer, que é saltar de paraquedas. Sim. E que é algo que realmente a desafia pelo medo que tem de alturas. Sim. E porque fez o que fez, aventurar-se a saltar parapente numa outra fase da vida dela, e neste momento o que ela sente que a impede é a experiência de vida, não é a idade, é a experiência que ela tem, que já a faz trazer à mesa, assim à sua frente, outras questões, para além de pura e simplesmente lhe apetecer saltar de lado alto. Eu acho que naquela altura eu não tinha noção dos perigos, dos riscos, não tinha noção de nada. E não tens saudades de não ter essa noção? Tenho, mas lá está, eu acho que a vida não pode andar para trás e não podemos voltar
quase 30 anos atrás. Mas aqui voltamos à questão. Ok, vamos ter mais elementos a ter em conta, mas será que esses elementos têm que ser um impedimento? Não, de todo, não tô, mas às vezes acabam por ser de Ser. alguma forma, acabam por ser de alguma forma, mas não significa que eu não vá ter a experiência de saltar de paraquedas. Se calhar, a próxima vez que estivermos a conversar, eu vou dizer que já fiz o salto. Se calhar. Mas, Aliás, mas não essa é uma sei. pergunta. Qual é? Já agora vamos concretizar um pouco mais. Qual é a probabilidade de vires a saltar, a fazer o salto de paraquedas, digamos que até o verão? Ui. O verão é em junho, não é? Ui. Até junho. Não sei, acho que se calhar não vou, não sei. Não Pela sei. mesma questão, pelas mesmas razões. Não sei, sinceramente, é uma coisa que já não pensava há muito tempo e que de repente me veio à cabeça agora e tanto posso ficar com ela na cabeça e ficar a pensar e defini-la como um objetivo até ao verão, como posso esquecer e se calhar só daqui a uns tempos é que eu volto a pensar, portanto... Mas e como estava a dizer, continuando, sim senhora, ela já respondeu esta pergunta, tudo o resto na tua vida tem sido então um ousar fazer. Posso Sim. dizer isso? Acho que sim, acho que... Não há nada assim fora da caixa mesmo que tu até gostavas, mas epá, não estou disposta a isso. Que eu me lembro agora, não, eu acho que mesmo esse salto de Então, paraquedas. Sim, é isso. acho que sim. Então penso que até agora a Susana tem ousado fazer a maior parte das coisas a que se propõe ou pelo menos que lhe passam As pela coisas cabeça. que eu gosto, quando eu meto uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Não me deixo ficar. Claro, acho que é a vida, é a experiência. E há um de tempo vida. para tudo, não Há um é? tempo para tudo. Tu achas que o tempo, quando dizemos um tempo, voltamos à mesma coisa, não é um tempo de idade. E eu acho que também não é de experiência, mas a experiência ajuda a formar essa opinião, ajuda a formar essas representações que nós temos. Algumas que vêm de pequeninos, neste caso não é de pequenino, porque ela de pequenina já se calhar tinha saltado de paraquedas nesta altura. Sim. Mas que se começam a formar ao longo da idade e de acordo com algumas experiências que vamos tendo, portanto tem alguma influência. Sim. E na verdade é o tema desta rubrica, é as conversas triviais sobre coisas importantes, é precisamente isto. Falarmos sobre coisas que parecem pequenas, claro que este salto radical é grande, mas o que está por trás, que a está a limitar, já parece uma coisa mais pequenina que ela foi arrumando ali, ora porque surge uma circunstância externa, ou porque na altura não tinha as condições, ou porque surge um leque, uma lista toda preenchida de coisas que podem correr mal, e então nós vamos adiante. Seja por que razão for, para um desporto radical, para apenas porque se gosta, não sei, de vestir uma roupa estranha aqui e lá de vez em quando. Estranha, quando eu digo estranha à pessoa, não é? Que a pessoa não está tão habituada, ou fazer qualquer outra coisa, ou falar em público, por exemplo, ou ter medo de exposição pública, portanto, não saber o que dizer, ter aqueles bloqueios, portanto, há várias coisas que as pessoas gostaram, continuam a gostar de fazer, ou de ser, ou de ter, ou de experienciar, mas por alguma razão não o ousam fazer. E com estas conversas, quem sabe elas não se vão lembrar, não fica ali o bichinho e não se vão lembrar de fazer. É provável. Susana, há alguma coisa que tu queiras acrescentar mais? Que achas que vale a pena dizer? Partilhar comigo, connosco, com quem quer que vá ver. Assim, de repente, em relação a este tema, eu acho que já foi tudo dito. Acho que, quem sabe, daqui a uns meses a gente volta a ter esta conversa e talvez eu já tenha realizado esta experiência, não sei, mas para já não estava na perspectiva até voltar agora outra vez a pensar no assunto. Vale pelo menos por isso, não é? Sim, exatamente. Então, já agora a tua opinião, o que é que achaste desta experiência de conversar sobre isto? Acho que é interessante porque nos faz pensar às vezes em coisas que ficaram esquecidas ali, alguns numa gaveta da nossa consciência, do nosso inconsciente, e se calhar é importante
venham essas coisas ao de cima, porque podem ser obstáculos que estão para nós passarmos para a próxima fase da nossa vida. Eu acho que se calhar, se ultrapassar o obstáculo de saltar de paraquedas, muitas outras coisas vão surgir a seguir e ultrapassarmos receios, não sei, acho que está tudo relacionado. Por isso, não sei. Obrigada. Quem sabe da próxima vez faça uma entrevista aqui à Susana, ela já me vai dizer não só que saltou de paraquedas, mas fez qualquer outra coisa ainda mais Ainda mais aventureira. radical. Eu vou-me já despedir da minha convidada, da Susana. Obrigada por teres vindo e obrigada por teres pelo participado. convite. Significou Sim. muito para mim. Eu estou a começar este novo projeto criativo. Certo. Como viste, é uma conversa simples, mas sobre um Sim. assunto que pode ser interessante. Sim. E ainda bem que foi para ti. Para mim também foi interessante esta partilha. Espero que tenha sido também para quem quer ouvir e visitar agora este meu novo projeto, na minha nova fase de vida. E até à próxima conversa. Obrigada. Agora estamos aqui com o restaurante. Acho que vai ficar aí qualquer coisa na cabeça. Eu acho que sim. Vai ficar talvez aqui o bichinho. Não sei.